Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no átrio da prisão, dizendo: assim diz o Senhor, e fez isto o Senhor que a formou para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Versículo de número 3: clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrarei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Podem tomar o vosso assento, por gentileza. Quero externar minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder mais uma vez anunciar a sua palavra. Deus tem falado aos nossos corações até aqui, e eu trago um tema, esta mensagem: o poder de um clamor. Grave esta mensagem no seu coração, a temática: o poder de um clamor. O que significa esta palavra clamor? Significa gritar em alta voz, grito da alma, grito de socorro. Quando Jeremias, muitos conhecem a história do profeta Jeremias, e o quanto Jeremias ele foi um homem que fez a obra de Deus com muita sinceridade, com muita verdade. Nós lembramos de Jeremias quando ele foi chamado por Deus, sendo ainda muito jovem, aos 20 anos de idade. Jeremias, ele recebe uma missão profética dada por Deus, jovem ainda, filho de sacerdote. Quando Jeremias começou a exercer o seu ministério, no 13º ano do reinado de Josias, era um tempo de grande avivamento. Havia passado Manassés, que reinou 55 anos em Judá. Depois veio Amon, que reinou pouco tempo. E logo após Amon reinou o seu filho Josias, que exerceu, ou o seu ministério demorou 31 anos. Quando Josias assume o reinado com 8 anos de idade. Mas como pode alguém reinar com 8 anos de idade? Foi coroado, mas o conselho era quem cuidava das questões particulares do tempo, até Josias chegar à sua maioridade. E Jeremias chegou num tempo de grande avivamento. Quem não gosta de viver um grande avivamento? Jeremias, ele viveu isso no seu ministério. Só que avivamento, ele precisa ser mantido aceso nos nossos corações. O avivamento, ele acontece através da obediência à palavra de Deus. Jeremias, sendo jovem, escolhido por Deus, e dentre os profetas, Jeremias foi o que mais sofreu. Jeremias sofreu
sofreu rejeição. Jeremias passou por depressão. Jeremias foi quase morto pelos seus próprios parentes. Foi lançado na prisão, no calabouço, por causa da verdade que Jeremias pregava. Muitas das vezes, queridos, nós queremos aplausos, queremos ser vistos pelos homens, queremos estar no outdoor, nos cartazes da vida, mas muitas das vezes o nosso nome não está no livro da vida, porque nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Jeremias se submeteu à vontade de Deus, sabendo que iria sofrer, sabendo que iria ter rejeição. Mas Jeremias, ele aceitou a chamada que Deus havia colocado em suas mãos. Todos que estão aqui, não há vida fácil no reino de Deus. Mas entenda uma coisa: quando Deus quiser fazer algo através de você, Ele irá fazer. Ainda que com lágrimas, ainda que com dores e rejeições, Deus vai nos usar. Jeremias, ele pensou em parar? Pensou. Por várias vezes. Jeremias, ele pensou em desistir. Sim. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Mas, se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos, estou cansado de contê-lo, não consigo mais. Quem de nós aqui ainda não pensou em parar? Quem de nós aqui não pensou em desistir? Jeremias, ele pensou, porque o fogo da aflição era grande demais, mas o fogo do Espírito era maior. Glória a Deus. O fogo das aflições gritava alto dentro dele, mas o Espírito Santo bradava mais forte ainda. O que eu quero dizer com isso? Que o clamor, ele vem de uma situação desesperadora, ele parte da angústia. Quem aqui de nós já não passou por grandes angústias, por grandes tribulações? Jeremias pregando ao seu povo, aos seus irmãos, e a sua mensagem era confrontadora, mas pouca aceita. É porque na verdade nós gostamos de uma mensagem açucarada que alimenta o nosso ego, mas muitas das vezes nós não aceitamos as palavras duras de Jesus que nos transforma. E Jeremias, ele foi tido como traidor da sua nação. Jeremias não era aceito, Jeremias era rejeitado, e Jeremias pregava a justiça de Deus para aquele povo, ou o juízo de Deus. E Jeremias pegava a mensagem, e na segunda vez Deus falando com ele, ainda preso no pátio do templo, da guarda,
ele diz: clama a mim e respondeste-ei. Eu não sei a situação em que você está vivendo. Eu não sei a luta que você está enfrentando lá dentro da sua casa. Porque talvez você chegou aqui com um sorriso estampado no rosto, que ninguém imagina o gigante que você está enfrentando lá naquele vale. Mas Deus é poderoso para ouvir a tua voz quando você decidires clamar o seu nome. Aleluia! Glória a Deus. Salmo de número 55, verso 16. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Porque tem situações que nós achamos que vamos morrer, sim ou não? Tem situações que nós achamos que Deus não vai mudar aquele cativeiro. Mas Deus às vezes está só esperando ouvir o teu clamor com sinceridade e com verdade. O salmista expressa aqui: eu vou clamar a Deus e Ele me ouvirá. Vocês lembram quando Jesus ia passando, Bartimeu clamou, sim ou não? Sim. E ele ouviu o clamor de Bartimeu. Ele gritou. Porque quando nós estamos em desespero, nós costumamos gritar, pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E não há situação que Deus não pode revertê-la. Jeremias estava vendo o seu povo indo de passos largos para a Babilônia. Jeremias pregava longe. Só que a mensagem não era aceita. E aqui o Senhor nos convida: clama a mim e respondeste-ei. Quanto tempo você não clama? Quanto tempo nós não clamamos ao Senhor? Talvez você esteja se entregando à luta que você está passando. Eu sei que tem lutas que nós achamos que ela não tem fim, queridos, e tem uma coisa: não há situação, não há prova que Deus não possa revertê-la, não há mar agitado que Deus não possa acalmar através da sua palavra. Samuel, segundo Samuel 22:7 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, e no seu tempo Ele ouviu a minha voz, e o meu grito de socorro chegou até os seus ouvidos. Deus está vendo você. Deus está contemplando você. Queridos, nós precisamos voltar à sinceridade, à simplicidade do Evangelho. Nós temos que reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, e pedir a Deus que manifeste sobre nós um grande avivamento no meio da igreja. E eu não estou dizendo avivamento de movimento, não. É de mudança de caráter, de vida e de transformação. O que precisamos, o que nós precisamos é ser mudado por completo. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Vocês lembram de Jairo? Chega até Jesus, pedindo um milagre, que a sua filha estava doente. Clamou, se lançou aos pés de Jesus e queria que Jesus curasse a sua filha. O nosso clamor
nas nossas orações não precisa de performance, não precisa de lindas palavras, não precisa destas coisas. O que precisa é de sinceridade. É Deus olhar para nós e se agradar de nós, porque se Ele se agradar de nós, o avivamento é iminente no nosso meio. Quantas pessoas estão perecendo, se entregando às lutas desta vida, porque não tem coragem mais de clamar o nome do Senhor? Jairo era influente, tinha dinheiro, mas o seu dinheiro não poderia curar a sua filha. Mas ele correu em quem poderia resolver o seu problema: em Jesus. E ele curou a sua, ressuscitou, na verdade. Ele operou um grande milagre na vida daquela menina, porque Jairo decidiu sair da sua zona de conforto em busca do milagre. Vai ter milagres que vai acontecer na sua vida só quando você decidir buscar com verdade. Só quando você renunciar à zona de conforto e correr aos pés do Senhor. Então Jeremias, ele pregava. Jeremias era rejeitado. Se tem uma coisa que dói, se chama rejeição. Se tem uma coisa que machuca, é rejeição. Ser rejeitado. Jeremias estava sendo rejeitado por causa das palavras de Deus. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: que nem todos irão se agradar de nós, das palavras, das mensagens, mas pregue ela com verdade e com sinceridade. Eu sei que quando estamos angustiados, nós choramos, nós pensamos muitas das vezes não querer mais. Mas quando nós olhamos para o que os profetas sofreram, para o que Jesus sofreu, nós não chegamos nem aos pés de nenhum deles. E nós queremos parar, porque as pessoas não estão se agradando da mensagem que Deus tem colocado na nossa boca. Mas tem que ser a mensagem de Deus, a palavra pura, genuína, transformadora. A mudança que você quer dentro da sua casa, ela depende da sua atitude. Às vezes nós queremos milagre, mas nós não queremos o dono do milagre. Tem pessoas aqui que estão angustiadas. Tem pessoas aqui, irmãos, que a alma está gritando, pedindo socorro. Isso acontece com cada um de nós. Já aconteceu comigo. Tem momentos que a gente olha para um lado e para o outro e diz: meu Deus, o que está acontecendo dentro de mim? O salmista, ele escrevendo, ele disse: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. No momento certo, o socorro de Deus vai chegar. No momento certo, a resposta de Deus vai chegar para você. Mas clame a Ele, busque a Ele. Jeremias escrevendo no capítulo 29, versículo 13, ele diz: buscar-me-eis, olha só, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você quer encontrar Deus na sua oração?
Faça uma oração sincera, de coração rasgado. Porque há muitos que infelizmente estão rasgando apenas suas vestes, mas o coração está longe de Deus. E queridos, Deus quer fazer grandes coisas no meio do seu povo. Deus quer arrancar muitas coisas do meio de nós. Isso acontece quando nós nos lançamos a Ele e pedimos a Ele que nos mude, não por fora, mas por dentro. E quando nós mudamos por dentro, o grande avivamento que tanto queremos, ele acontece. Porque avivamento não é movimento. Nós gostamos sim das luzes. Na verdade, nós gostamos sim da festa. Nós gostamos da alegria, e isto é muito bom. Mas isto não transforma. O que transforma é a palavra. É a palavra. Números capítulo 20, versículo 16. Mas quando clamamos, olha só, ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Quando nós clamamos, Deus vai aonde está o problema e faz o milagre. Aleluia! O povo estava vivendo em extrema escravidão, mas quando o povo decidiu clamar, Deus enviou o libertador para libertar o seu povo do Egito. E eu vou dizer algo aqui que Deus coloca no meu coração. Muita gente já saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu de muita gente. Precisamos entender que quando nós clamamos a Deus, Ele sempre terá uma resposta. Ele sempre terá uma resposta. Quando clamamos ao Senhor, Ele nos ouviu e nos tirou do Egito. O Salmo de número 30, verso 2 diz: Senhor meu, Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curastes. Clame a Deus, independente da situação que você está vivendo. O clamor, ele tem poder de tirar você da pior situação que você está vivendo. Jonas estava lá nas profundezas do abismo, e de lá ele clamou a Deus, e Ele ouviu a sua voz. Não há situação que Deus não possa resolver. Jonas clamou e Deus foi lá. Bartimeu clamou, Jesus ouviu o seu clamor. Agora, uma coisa que eu digo a você, que a resposta de Deus nem sempre vai chegar no tempo que você quer, no momento que você quer. Quanto tempo você orou pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, e hoje você olha aqui para dentro e vê ele do seu lado? Isso é resposta de clamores. De clamores. Jesus, por ano passado, Jesus era clamado: Senhor, meu filho está doente. Jesus ia lá e operava o milagre. Por que nós estamos nos entregando à angústia, às lutas deste século?
sei que não é fácil, eu sei que quando está na pele da gente, meu Deus, dói, machuca. Eu sei que dói. Às vezes você quer, mas a carne não deixa, a luta não deixa você avançar. Você ora, você não vê nada mudando. Mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Daniel foi lançado na cova dos leões. Só que Deus estava vendo Daniel. Eu não sei qual a luta que vocês têm enfrentado, mas eu quero te dizer, clame ao Senhor e Ele te responderá. Ele tem a resposta para você. Quando Pedro estava afundando, o que foi que ele fez? Jesus, Senhor, socorre-me. Socorre-me. O clamor é um grito de socorro, irmãos. Porque não tem bom diante de Deus. Ou você clama a Ele, ou você grita, ou você afunda. Ele nos conhece, Ele nos ouve, só que Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir a nossa voz. Quando Paulo e Silas foram presos na Macedônia, o que foi que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor da prisão. E o clamor foi tão sincero que moveu-se o lugar. Moveu-se as estruturas. Quando Pedro estava preso, Tiago havia sido morto, Pedro estava guardado na prisão, a igreja clamava a Deus. E Deus enviou um anjo. Imagine só, Deus dizendo para o anjo: pode descer lá. Que a igreja decidiu clamar. Pode descer lá. Queridos, Deus nunca vai estar distante ao ponto que Ele não possa nos socorrer. Aleluia. Aleluia. Você precisa se levantar. Você precisa clamar pela sua família, pelo seu casamento. Você precisa interceder. José, mas a prova é gigantesca. Eu não estou aguentando mais. É por isso mesmo Deus me trouxe aqui para te dizer: clame a Ele e Ele te responderá. Ele te responderá. Ele te responderá. Aleluia. As pessoas que estavam aqui no nosso meio hoje já não estão mais. Desistiram. Culpa de Deus? Não. Se tem alguém aqui mais importante, o mais interessado do que qualquer um de nós, pela salvação de alguém, ou a mudança de alguém, é Jesus. Clamor, ele precisa fazer parte da nossa vida com Deus. Clamamos a Ele e Ele nos responderá. Aleluia. Agora a resposta de Deus nem sempre vai ser aquilo que queremos. A resposta de Deus nem sempre vai ser aquilo que a gente quer. Vai ter momento que a resposta de Deus vai nos confrontar. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jeremias profetizou e aconteceu a invasão em Judá. A
Babilônia, rei Nabucodonosor, saqueia Judá, ou saqueou Judá. E foram levados muitos irmãos. A primeira leva, Daniel e os demais que com ele estavam. Na segunda leva, 10.000 judeus foram levados para a Babilônia. Todas as vezes que nós não obedecemos aquilo que Deus quer para nós, nós sofreremos as consequências. E todas as vezes que um homem quiser sair, se distanciar da presença de Deus, Satanás sempre estará com o barco pronto. O pecado é como você pegar, viajar de avião. Você aproveita a viagem, mas lamentará o destino. É isso que o inimigo quer e está fazendo com muitos, enganando, levando-os para longe da sua presença. Mas Josué só dizia que estava fora, não. Tem muitas pessoas que estão dentro, mas estão longe de Deus. Quem fala isso? Eu orava, estudava essa palavra hoje, Deus bradava no meu coração: o que queres mais que eu faça no meio de vós?